Hoje, 13 de setembro de 2020, comemora-se 80 anos do aniversário de Antônio Torres, esse nosso grande escritor brasileiro. Antônio Torres nasceu no sertão da Bahia, num povoado chamado Junco. Depois se mudou para São Paulo, Portugal, Rio de Janeiro. Hoje ele mora em Itaipava. Mas foi um escritor, então, que ele tem 17 romances publicados, traduzido em vários países do mundo. E ele estreou em 1972 com o romance O Cão Uivando para a Lua, que é um romance muito urbano, trata de um personagem em seus conflitos psicológicos, que é um livro que vale muito a pena. Em 1976, ele escreveu Essa Terra. E com esse livro ele começa um percurso onde ele associa muito a questão, os cenários do mundo rural e do mundo urbano, que é realmente uma característica muito grande na sua literatura, justamente porque ele é um autor que viveu, né, que nasceu, teve sua infância nesse mundo do interior do Brasil. Essa Terra trata justamente disso, da vida dos retirantes, de um retirante, né, da sua família, o que essa família vive, o que acontece com essa família, justamente nesses conflitos do ser humano, né, nessa passagem. E ele, então, depois de 20 anos, ele escreve um outro livro abordando esse assunto, que é O Cachorro e o Lobo, que começa assim, vale a pena eu ler isso para vocês. Como é que ele inicia esse romance 20 anos depois de Essa Terra. Eis-me de regresso a essa terra de filósofos e loucos, a começar pelo meu pai, que disso tudo tem um pouco. E se aqui estou, é por causa dele mesmo, ou melhor, dos seus 80 anos. Foi uma festa de arromba, me disseram, no dia seguinte. Um presente de grego, pensei, sem saber se ria ou chorava. Sim, só fiquei sabendo quando tudo já havia acabado e todos já estavam pegando o caminho de volta. E por aí vai. O romance, então, trata muito dessa volta desse personagem para sua terra natal, convive com a família, com a sua ancestralidade, aborda uma questão muito delicada sobre uma relação dele com seu irmão. Esse irmão tem um fim trágico, enfim. É uma trilogia que depois termina com outro livro ainda, Pelo Fundo da Agulha, que trata muito das questões muito profundas das nossas questões humanas, das nossas ancestralidades, como eu já falei, e da nossa identidade. Mas, enfim, o Antônio Torres, ele tem um trabalho especial nesse sentido, porque a narrativa dele tem um lado que é muito, assim, rápida, muito concisa, muito direta, como a gente vê em muitos outros autores, escritores do Nordeste, né? A gente vê essa característica em Graciliano Ramos, em Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, enfim, em outros autores vindos do Nordeste. Nesse livro, por exemplo, aqui, Um Táxi para Viena d'Áustria, que já é um romance diferente, que ele escreveu na década de 90, ele inicia a primeira parte com vários takes curtos, que é interessante, que é assim, por exemplo, começa assim, imagina, começa o romance dessa maneira. Neste exato momento, há um indivíduo descendo apressado pelas escadas do edifício número 3 da rua Visconde de Pirajá, Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. De que será que ele está fugindo? Ainda não sabemos. Nada de pânico. Por enquanto, tudo parece normal. Nenhum alarme, nenhum grito. Ninguém soltando os cachorros. Pode ser apenas um desses paranoicos que tem medo de elevador. Ou um inofensivo quarentão enferrujado na vã esperança de perder 1 centímetro de barriga. Pode ser tudo e pode não ser nada. Cada maluco com a sua maluquice. De certo mesmo, só que ele vem do último andar, correndo. Corre, campeão. E aí continua. Aí esse é o primeiro take, você vê, coisa curtinha. Depois ele vai fazendo esses takes muito curtos. Então é nisso que eu estou chamando muito atenção para essa narrativa muito direta, muito concisa. Já na segunda parte ele deslancha uma narrativa mais contínua, onde ele vai contando essas histórias. Mas esse início já pega o leitor nesses impactos, é tudo meio impactante, né? Por exemplo, aqui, número 8, Ultimato.
Eu só me entrego diante das câmaras, disse o motorista. Sem televisão, não dá. Termina esse take de número 8. Enfim, então a literatura de Antônio Torres é realmente muito interessante. Não vou me alongar, eu só estou aqui para iniciar vocês que estão me assistindo a leitura desse grande romancista, que tem uma narrativa maravilhosa, além de ter muita profundidade no teu enredo e nas tuas histórias. Agora eu termino fazendo um relato muito pessoal, porque Antônio Torres é um amigo muito querido e de uma generosidade ímpar. Ele foi leitor do meu último romance, que eu ainda não publiquei, e me deu então esse retorno de comentários preciosos. E também o que aconteceu? Há pouco tempo atrás saiu uma matéria em Portugal, no lançamento de livro dele lá em Portugal, que faz uma matéria muito interessante sobre a narrativa dele, justamente falando dessa questão, que eu vou ler aqui umas coisas para você, desse Brasil profundo, resiliente, vibrante, de contradições e contrastes tão grandes. E o que é interessante é que nesse final dessa matéria, eles citam o meu avô, Amando Fontes, que foi um escritor que escreveu Os Corumbas, que trata justamente de uma família de retirantes que sai do interior do Brasil e vai viver na grande cidade com todos os seus problemas e todos os seus conflitos. E aí nessa matéria, então, ele termina, que o autor dessa matéria, que ele escreve assim: Antônio Torres é um autor como poucos, a exemplo de Amando Fontes, Rony Walter, Jatobá e Luiz Rufato, que peculiarmente realiza uma investigação literária por meio de seus romances sobre os deserdados, os insularizados, os deslocados e proletários de todos os tempos e lugares que habitam nossa história como povo e nação. Então eu termino com essa homenagem aqui a ele, ao meu avô Amando Fontes, e parabéns, doutor Antônio Torres, 80 anos, hein? Que maravilha!